Ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Olá, amigos e amigas do nosso processo de formação multiplicadora e continuada do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social. Esse aqui é o nosso módulo de comunicação, a gente está começando hoje e a gente quer aproveitar esse momento para passar para vocês como a gente vai caminhar nessa parte que toca nossas atividades práticas dentro do nosso processo de formação. A comunicação ela tem uma importância essencial dentro do nosso processo de formação, porque ela é quando as pessoas têm a oportunidade de colocar para todo mundo o que está se passando com elas, o que está se passando dentro dos territórios. A gente trabalha nos territórios, nessa questão da defesa dos territórios e de saber enxergar bem os nossos territórios e comunicar bem como é a situação dos nossos territórios, são as coisas mais essenciais dentro da nossa prática militante. Então, por isso é que a gente colocou dentro do processo de formação a comunicação como o ponto principal de culminância, quando vocês retornam com todo o saber que vocês adquiriram durante o curso, para mostrar como é que vocês pegam esse saber e enxergam de uma forma diferente, de uma forma mais complexa, a realidade que vocês vivem e o território de vocês. No ano passado mesmo nós tivemos os temas mudanças climáticas, biomas e água. E a gente teve contribuições bastante interessantes na área de comunicação, dando notícias de como estavam os biomas, de quais eram as principais agressões nesses biomas, às vezes não era nem denúncias, às vezes pode ser como é a minha aldeia, como é a minha vila, como funciona a minha comunidade. Todas essas coisas são importantes para nós do processo de formação e são interessantes para todos nós que fazemos o processo de formação e também para a sociedade como um todo. Nós no Bem Viver temos o desafio de buscar uma vivência mais comunitária e valorizar mais essa força das nossas comunidades e de como elas se organizam. E é disso que a gente tem que ter orgulho e é isso que a gente tem que dizer, olha, nossa experiência da nossa comunidade funciona assim. Ou então, no caso de denúncia, nossa comunidade está sendo atacada por tal empreendimento ou está sofrendo com as mudanças climáticas por causa de secas ou por causa de alguma enchente específica. E essas coisas todas são notícias, são coisas que interessam a todos, a nós que somos companheiros de vocês, que nos interessamos pela realidade dos nossos companheiros, de todas as pessoas que vivem, somente os mais pobres, os mais vulneráveis, e também da sociedade. Todo mundo se preocupa com isso e essas questões são sempre muito invisibilizadas pela imprensa, elas não aparecem nos meios de comunicação, quando aparecem são de uma forma que não nos representa. Por isso é que é importante que nós tenhamos esse poder, a gente fala aqui do empoderamento, né? Que nós tenhamos o poder de comunicar a nossa experiência comunitária, os nossos problemas que a gente enfrenta em relação ao meio ambiente e fazer isso a partir da reflexão que nós estamos fazendo dentro do processo de formação continuada e multiplicadora, transforma isso em outra dimensão. Aprofunda mais as questões e nos possibilita exercitar esse saber que a gente acabou de adquirir dentro das videoaulas, do material que a gente está passando para vocês pelo processo de formação. No nosso processo aqui, no nosso módulo de comunicação, que eu e o André fazemos aqui a comunicação do fórum, e a gente acompanha meio de longe o que vocês estão fazendo,
e fazemos a ponta do processo aqui a partir da criação de vocês. Esse ano a gente quer organizar um pouco essa parte de como vêm os materiais para a gente da comunicação. Ano passado foi meio caótico e a gente correu o risco de ter perdido algum material que veio transmitido através de WhatsApp. O WhatsApp é uma excelente ferramenta de comunicação para a gente dialogar, mas realmente passou um tempinho, quem não pegou o material que veio por ali, ele some e não tem como recuperar facilmente. Então, a gente pede que seja mandado por um canal apenas, que é um e-mail da comunicação que nós temos. É o e-mail comunicação, sem cedilha e sem acento, fica comunicacal, FMCJS, são os iniciais do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social. @gmail.com. Eu vou escrever aqui embaixo para vocês verem, vai estar na edição aqui para vocês verem o endereço, mas é claro, ele vai estar na plataforma, ele vai estar afirmado de um monte de maneiras para vocês mandarem o material. Esse ano nós também estamos deixando o Moodle um pouco de lado, a gente está começando com uma plataforma completamente nova, baseada no que a Caritas já está fazendo no processo de formação dela, que está dando muito certo, tem muito maior aceitação das pessoas para conseguir assistir os materiais e conseguir terminar os cursos, é muito mais fácil de ser usada, muito mais fácil de fazer interação, se parece mais com as redes sociais, então todo mundo vai ficar bem mais à vontade, é bom para... Vocês já estão vendo esse vídeo, já estão dentro da plataforma, já estão sabendo dessa novidade, já estão experienciando isso, mas a gente espera que isso torne a plataforma muito mais amigável, muito mais fácil de ser acompanhada e que os nossos cursos consigam chegar mais longe. Algumas pessoas também vão estar assistindo esses nossos vídeos através de DVDs que a gente vai mandar para algumas localidades que têm mais difícil acesso à internet. Isso também é uma novidade desse ano, que a gente espera que consiga chegar mais longe, com o nosso processo de formação continuada e multiplicadora consiga chegar a mais gente. Todo esse processo vai culminar na tarefa de comunicação, como a gente já falou, e essa comunicação pode ser feita, essa tarefa de comunicação pode ter vários formatos. E a gente gostaria de falar de alguns aqui para explicar para vocês um pouco, para facilitar um pouco, dar instruções de como construir essa comunicação de uma forma bem que fique mais fácil e que fique eficiente. Mas ela vai passar pelas mesmas etapas do ano passado. Vocês vão gerar o material, mandar para a gente. Eu e o André aqui vamos sentar, analisar o material, pedir alterações, se a gente achar que deve pedir, complementar, se a gente achar que deve complementar, e publicar nos canais do fórum, seja no Facebook, seja na página do fórum, no site do fórum. E também podemos, dependendo do material, encaminhar através do nosso trabalho de assessoria de imprensa para outros sites publicarem. Outros sites como a Unicinos e alguns outros sites parceiros que já se interessaram, já demonstraram interesse pelos nossos materiais. Então, eu vou falar aqui de 3 formas de vocês produzirem comunicação, simplificando um bocado em relação ao manual que a gente distribuiu ano passado, e para ficar mais simples e mais fácil para vocês. É claro que a gente vai continuar aceitando as dissertações, os trabalhos mais científicos, mas a gente queria estimular, precisamente, 3 formas, que inclusive 2 acabam se fundindo em uma só. A notícia e a fotonotícia. E a outra forma são a produção audiovisual. A notícia, ela tem que responder algumas perguntas essenciais, sempre, dela. Toda notícia tem que responder a 5 perguntas. Essas 5 perguntas são: o que, do que você está falando, o que, quem está envolvido nisso, quais são as pessoas, personagens, como, que é o que aconteceu, não é? Quando, foi ano passado, foi ontem, foi hoje, foi... E por quê? Porque já é uma pergunta mais elaborada, mais de análise. Então, essas 5 perguntas são as perguntas essenciais. Você vai começar a escrever a tua notícia. Teve uma enchente aqui no rio, que passa na minha cidade. Essa enchente cobriu 100 casas, que estão ali nas margens do rio. Então, você vai trazer sua notícia. O que aconteceu? Uma enchente. Aonde? Na minha cidade de, sei lá,
cidade de Goiás, ou qualquer outra cidade, quem foi afetado pela enchente, os moradores ribeirinhos. Isso tudo você vai colocar no teu texto. Você vê como são informações essenciais? Não tem como você ficar sem falar elas. Como? Quando? Quando? Foi durante a madrugada da sexta-feira passada, no dia 20 de abril. Como? Ela destruiu as casas, as pessoas tiveram que se refugiar nas escolas. E por quê? Aí você vai fazer a análise de que desmataram a mata ciliar, de que estourou uma barragem que continha lá, que não podia ter, ou que agrediram o meio ambiente de alguma forma, ou por causa das mudanças climáticas. Isso aí é uma análise para ser feita caso a caso, e é a parte mais importante do texto, que vai levar mais tempo e é a mais difícil de ser feita, responder o porquê das coisas, né? Quando você faz uma notícia, é importante também... Quando você faz uma notícia, é importante também que ela tenha uma foto. É bom que ela tenha uma foto. Para ilustrar aquilo que você está dizendo. Você fazer um relato sobre a enchente é interessante, mas se você tiver uma foto da enchente, das casas cheias, ou então das pessoas no ginásio, o essencial é que você tenha uma foto o melhor é que você tenha uma foto do essencial, que seja da enchente, né? Mas também outras fotos das pessoas no ginásio, dos desdobramentos das coisas, nas escolas e tal, abrigadas, essas fotos vão enriquecer demais a tua notícia. Então são valiosas para a tua notícia. Então essas fotos, hoje em dia não tem mais complicação. Qualquer celular você faz essas fotos e você só precisa ter alguns cuidados para fazer essa foto, que são coisas simples, para que a foto fique boa. São coisas que muitas vezes você já sabe, dentro do seu dia a dia, tirando fotos com celular, ou então com câmeras fotográficas antigas. Você tem que ter, primeiro, um cuidado para que a iluminação da sua foto não fique em dois lugares com luz muito diferentes, um lugar com muita luz, outro lugar com muita sombra. Você está vendo essa foto aqui que a gente pegou na internet de exemplo? Tem um sol batendo no cenário lá no fundo, na cidade, e o pai aqui com o filho ficaram numa área de sombra. O resultado é que eles praticamente não dá para ver o rosto deles. Eles ficaram com pouca exposição de luz. Como é que você pode corrigir isso? No caso de uma fotografia, com um flash você consegue corrigir. Agora, nem todos os celulares têm flash. Como é que você poderia, outra forma de corrigir isso? Seria achar uma outra posição para essa dupla, para o pai e filho ficarem, levar eles para o sol, algum lugar mais iluminado, para que não tenha tanta diferença de exposição em relação ao fundo. E esse é um erro muito comum, muito elementar, muito comum de acontecer nas fotografias. Isso porque as nossas câmeras fotográficas, elas fazem uma análise da média da iluminação. Então ela pega o quadro todo, soma tudo, a luz, tira a média e bate a foto regulando por aquela média. O resultado é que essa parte aqui fica muito escura e a outra fica muito clara. Aqui a gente tem um exemplo de como é que funciona nessa outra foto, essa questão da subexposição, pouca luz, e a mesma foto superexposta, com muita luz. E essa aqui está na média perfeita. Então você vê como a subexposta tem alguns problemas, a superexposta tem problemas também, mas são outros problemas. Muitos pontos brancos, que não dá para ver os detalhes. A outra fica muito escura, mas essa parte aqui de exposição, se tem muita luz ou pouca luz, a câmera faz automaticamente. Ela é como o nosso olho também se adapta automaticamente. Quando está muito escuro, a íris do nosso olho abre e a gente consegue enxergar. Aí quando sai no sol, a íris fecha, se adapta ao excesso de luz. Então isso aqui a câmera faz automaticamente. O que vocês precisam se preocupar bastante é em relação a essa hipótese, que pode acontecer muito quando vocês estiverem fazendo as fotografias.
Uma outra coisa importante quando você for fazer fotografia é procurar fotografar o seu assunto sem colocar muito ruído dentro da foto, dentro da informação. O que eu quero dizer com ruído? É elementos que não tenham nada a ver com o que que a foto quer dizer. Digamos que a gente tem aqui a foto do rio passando a enchente, passando pelas casas. Se você tirar uma foto muito de longe, vai ficar aquele riozinho lá que nem mal dá para você ver as casas, com muita informação em volta, e você não está mostrando a enchente de uma forma interessante. Você precisa se aproximar e buscar uma foto mais de perto, claro, sem se arriscar, né? Porque com certeza vai estar uma situação meio perigosa se você chegar perto demais, mas você tem que tentar aproximar mais do objeto para que aquela coisa que mais importa, que você quer comunicar na foto, fique grande na foto. Isso é importantíssimo para a fotografia, também para vídeo. Todas essas informações, essas que eu estou dando para a fotografia, servem para o vídeo, tanto da exposição em contraluz, que é essa com muita luz no fundo e pouca luz na frente, quanto essa exposição, essa informação de como você vai enquadrar, quer dizer, colocar ali dentro do que cabe aqui dentro da tua tela do celular, a informação que você precisa mostrar. Isso eu acredito que para foto e para notícia, eu não sei se vocês estão confortáveis. Se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente aqui e mandar perguntas. Mas isso é exercitar, abrir o coração e começar a fazer. E eu acredito que, como todos nós da comunicação, você vai acabar se apaixonando por essa atividade, que é sempre muito interessante. Que tamanho a notícia tem que ter quando está pronta, o texto? Não sei, depende da notícia, mas eu acredito que em torno de 4, 5 parágrafos são suficientes para a maior parte das coisas. Algumas outras têm alguns desdobramentos, você pode desdobrar e continuar falando, mas a notícia não precisa ser muito grande. Em relação ao vídeo, a gente tem aqui, além dessas orientações da fotografia, a gente tem que preocupar, eu gosto de falar assim, em vídeo a gente se preocupa com 3 coisas. Vocês já ouviram o diretor de cinema falar assim, luzes, câmera, ação, não é? A gente pode colocar uma coisa a mais, na verdade no cinema quando você grava o som, você fala som, luzes, câmera e ação. E são com essas 4 coisas que você tem que se preocupar na hora de fazer o vídeo. O som, a captação de som tem que estar bacana, quer dizer que se você quer o que a pessoa está falando, não adianta você gravar do lado de uma cachoeira. Se tiver muito ruído em volta, uma cidade muito barulhenta, vai prejudicar a voz de uma pessoa que você está colhendo o depoimento, que está falando para você ali para a câmera. Iluminação. Se você está num lugar escuro não vai aparecer legal. Você tem que ir para um lugar claro, respeitando essas regras aqui da contraluz. O ideal, quando uma pessoa está falando para a câmera, é que o sol pegue ela ou de frente ou meio de lado. De frente, às vezes, pode ser um pouco complicado, porque ele agride os olhos, né? Então, você pode virar a pessoa um pouquinho de lado para o sol e pegar ela um pouquinho de lado, de forma que não agrida menos os olhos. Vai formar uma sombrinha, como você está vendo aqui no meu rosto agora. Aqui eu estou de frente para a luz, mas aqui eu não estou, então forma um pouco de sombra aqui. Mas essa sombra não é ruim, ela não é um erro. Vai ficar bacana também. E também tem a preocupação, que vocês podem ter ou não, dependendo do horário, o sol está em uma posição no céu. E de manhã e à tarde, mais para o início da manhã e mais para o final da tarde, ele tende a ficar mais baixo no horizonte. Então ele pega a gente de uma forma mais bonita, mais de frente. No sol do meio-dia, ele está pegando de cima, geralmente ele faz uma sombra nos olhos aqui, no queixo e no nariz, quando é meio-dia só a pino completo, e fica feio. Se você tiver que gravar nessa situação, não deixe de gravar. Mas se puder esperar algumas horas e gravar mais um pouco, lá pelas 4 horas da tarde, ou mais cedo, 9, 10 da manhã, é preferível, porque você vai pegar um sol mais baixo, que não vai ficar criando sombras estranhas no rosto, e você posicionando bem, seja de frente para o sol, seja um pouquinho de lado, você vai conseguir fazer uma iluminação legal. Então, em relação à preocupação, a gente falou luz, câmera, ação e o som. A gente falou sobre o som,
também, se você vai gravar, mais uma orientação sobre o som, se você vai gravar com o celular, seja na posição de selfie, seja na outra posição com uma pessoa gravando você, você até vê as orientações que a Globo está passando, né? Se você assiste Globo, eu procuro evitar. Mas quais são as orientações? São mais ou menos o que ela falou. Preferencialmente gravar com o celular deitado, não gravar com ele em pé, porque aparece mais coisas no fundo, aparece mais cenário é interessante. A outra orientação é deixa o celular perto. Se você mesmo está segurando, está aqui, ó, numa distância legal. Por que ele precisa ficar perto? Porque a minha voz precisa chegar bem no microfone. Se ele ficar muito longe, ele vai pegar a moto que passou ali atrás, vai pegar o barulho do passarinho, não vai pegar bem minha voz, vai ficar abafada, vai ficar distante. Então, se eu estou gravando uma fala de alguém, é importante que o celular esteja perto. A outra questão é que se tem uma pessoa gravando para você, ela vai segurar o celular para você, você vai ficar com as mãos livres. Mas é importante que ela não fique distante, que ela fique perto também. Então, em relação ao som é isso. Coloque o celular perto, procure um lugar calmo, sem muito ruído em volta, e pronto, pode gravar, seja feliz. Grave um depoimento, grave uma fala sua explicando sobre alguma coisa que você queira dizer em relação à temática que a gente estiver trabalhando. E a tua comunidade, o lugar onde você mora, teu ambiente, teu bioma, o que seja. Em relação à iluminação, a gente também já falou bastante. A câmera, essas câmeras de celular sempre funcionam no automático, então a única coisa que você tem que se preocupar é em deixar ela deitada assim na horizontal e tentar fazer o enquadramento mais próximo, valorizando máximo possível o objeto que você está querendo mostrar. Não adianta você deixar ela muito distante e também deixar perto demais, cortando cabeça, cortando aqui pelo pescoço, tem que mostrar um pouco do torso. Aqui nesse quadro aqui a gente tem alguns exemplos de como enquadrar, de como fazer o enquadramento, de como dividir aqui a proporção desse teu objeto que você está gravando, ou fotografando, ou filmando dentro da telinha. Aqui seria um plano geral que mostra todo o ambiente, mostra tudo, mostra a cidade inteira, mostra o sol, mostra o céu. Esse aqui é um plano mais fechado, mais próximo, valorizando só mais a pessoa, mas de corpo inteiro. Tem esse plano aqui, que é chamado de plano americano, ele corta pelos joelhos. É bem comum no cinema. Você pode usar também se você quiser. Isso também, eu não sei se vocês todos viram, mas a MTV usava muito isso para fazer aquelas apresentações de VJ. Hoje em dia ele está um pouco mais raro. Eu não sei se a TV usa, talvez alguns programas também usem. Esse aqui é o plano mais comum, o plano médio, ele corta pela cintura. E também ele se mistura às vezes com esse também, o plano próximo. Ele corta mais pelo peito. Aqui a gente está fazendo qual plano, André? Quase... É um plano médio? É quase um plano médio. Então, é um plano médio desse que corta pela cintura. Está aqui entre o plano próximo e o peito. Esses são os planos mais úteis para a gente, né? Isso quando se trata da dimensão de uma pessoa, claro. Quando se trata de uma dimensão de um animal ou de um objeto, aí eles têm outras regras que não estão muito codificadas, vão mais pelo nosso instinto mesmo. Aí você segue aquela dica. Procura valorizar o essencial do que precisa mostrar. Se você precisa fazer um plano de detalhe, fechar lá e mostrar, sei lá, que alguém machucou o joelho, você vai fazer uma imagem fechada do joelho dessa pessoa. Mas aí você vai pela tua sensibilidade. E uma dica bacana também é você fazer a câmera andar quando você estiver fazendo esse vídeo. Se você tiver a capacidade, a possibilidade de editar ele, depois inserir planos com cortes, tudo bem. Mas se você não tiver, pega a câmera, põe para gravar, vai falando e vai andando com ela e mostrando as coisas. Não tenha vergonha, não tenha medo. Pode ir, abrir o coração e seguir teus instintos, que eu tenho certeza que vai sair um vídeo bem legal e mostrando as coisas com uma clareza muito grande. Então, é isso que a gente tinha para falar sobre comunicação. Eu estou animado para começar a receber o material de vocês. Esse ano a gente vai fazer, eu prometo, sair mais rápido, ser publicado mais rápido, para que esse material vocês mesmos possam usar dentro da comunidade de vocês
como instrumentos de reflexão e também para mostrar, vocês divulgarem a comunidade de vocês e falar sobre as questões que afetam as suas comunidades, sejam positivas, sejam negativas, sejam denúncias, eles sejam instrumentos também de militância e de luta de vocês aí. A gente vai estar então com vocês o ano inteiro, não é um adeus, é um até logo, e a gente se encontra nos próximos momentos aí da nossa caminhada do processo de formação. Até lá!